Bom dia, irmãos. Meu nome é João Paulo e você está acompanhando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Vila Brasília. Nós estamos acompanhando o curso de discipulado provido pela editora Cultura Cristã, sendo que na nossa primeira aula nós vimos Jesus Cristo, sua vida e obra. Depois nós abordamos a nova vida. Posteriormente, conversando com Cristo. Na quarta aula, o crescimento cristão. E nessa que é a quinta aula, nós veremos o desenvolvimento da sua fé, com os seguintes temas: quem é Deus, o Espírito Santo, conhecendo o seu inimigo, nosso conflito com o pecado e a volta de Cristo. Tenha uma boa aula. Bom, como nós teremos como subtemas aqui Deus e o Espírito Santo, eu achei importante a gente revisitar aquele assunto da Trindade que foi abordado pelo pastor Helder ao falar de Cristo. Bom, óbvio que a Trindade, você não vai encontrar esse termo em nenhum lugar na Bíblia. Ela é uma construção teológica, embora ela tenha conteúdo bíblico, sim. Ela parte de coisas que a própria Bíblia nos informa a respeito das três pessoas da Trindade e a respeito de Deus. Ela atinge essa forma de compreensão que está aí na imagem a partir da discussão de Atanásio com Ário, como foi falado pelo pastor, onde se chegou esse ponto comum de que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai, embora os três sejam Deus em essência e substância. Né? Então, na nossa confissão de fé, o que a gente vai encontrar é ela falando que na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. E no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 11, que é a seguinte: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Nós encontramos a seguinte resposta: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto, que só a Deus pertence. E a gente tem essa série de versículos para comprovar. Mas só para falar resumidamente disso, né, para não parecer que é meramente uma construção teórica que não tem nenhum embasamento bíblico, a gente pode ver, por exemplo, essa questão dos nomes, que João 14:17, João 15:26, João 16:13 vai se referir ao Espírito Santo como o Espírito da verdade. E em Salmo 31:5, em Isaías 65:16, a gente vai ver a Bíblia se referindo a Deus como o Deus da verdade. E em João 14, no versículo 6, nós vamos ter o próprio Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você já vê aqui que os três adotam esse nome e esse atributo relativo à verdade. A gente vê também as três pessoas da Trindade juntas na declaração de Cristo a respeito da grande comissão, né? Ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo deveria ser feito em nome das três pessoas da Trindade, já que constituem um Deus único. A gente vê também os autores bíblicos tratando as pessoas da Trindade indistintamente. Então, por exemplo, quando a gente vê lá em Atos 5, Ananias e Safira, naquele episódio onde eles tentam roubar a igreja ali, falando que eles tinham vendido um terreno e entregando só parcialmente o dinheiro que eles tinham prometido para a igreja, você vê que Pedro, ao repreender eles, vai dizer que, em primeiro lugar, no versículo 3, que eles haviam mentido para o Espírito Santo, e no versículo 4, no versículo seguinte, ele vai falar que eles tinham mentido a Deus, tratando indistintamente a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo. Lá em João também a gente vai ver o primeiro versículo ali do Evangelho de João até o terceiro, né? No princípio, aliás, só o primeiro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então se referindo a Cristo, né? O Verbo, a palavra. E então, esse tema, a gente vê que, embora ele tenha sido construído a partir de textos bíblicos,
de forma que não existe a palavra Trindade na Bíblia, com certeza é algo bíblico, né? Reflete um conteúdo bíblico e a gente tem que se esquivar de cair em falsas concepções a respeito dele, como por exemplo do modalismo, de achar que há um Deus que ele veste máscaras diferentes, né, dependendo do momento. Então, uma hora ele se veste de Cristo, outra não. São três pessoas distintas, com funções ali distintas, mas que em essência e substância constituem o verdadeiro Deus. Algo que é de fato difícil da gente compreender, porque seria como, por exemplo, você tentar compreender um objeto tridimensional a partir de um corte bidimensional, né? Dependendo do corte que você está fazendo do objeto, você vai pensar que são dois, vai pensar que são três, e embora seja um só objeto, né? Mas é um tema que, como fala o Schaeffer aí, não é mera teoria, né? O que está envolvido aqui é a realidade do Deus pessoal em toda a eternidade, em contraste com o outro filosófico, o tudo impessoal, que em geral é o conceito de Deus entre os teólogos do século XX. Como consequência, quando lemos no princípio criou Deus os céus e a terra, não somos deixados com algo suspenso no vácuo. Algo existia antes da criação e esse algo era pessoal, não estático. O Pai amava o Filho. Havia um plano, havia comunicação e fizeram-se promessas antes da criação dos céus e da terra. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a base da nossa teologia, ao se referir a Deus como um Deus pessoal, está no fato de que existe a Trindade e que essas três pessoas da Trindade já se relacionavam antes. Inclusive, também a gente tem aí a base do amor e a base da autossuficiência de Deus também, porque tem alguns que afirmam que Deus criou o homem porque ele queria experimentar o amor. Não, ele já existia como amor por conta desse relacionamento das três pessoas desse único Deus, né? Então, é um ensino que é importante para nós, sim, e que tem consequências práticas, sim, né? E evita várias heresias aí. Mas sendo mais objetivo, então, quem é Deus, né? Quem seria Deus Pai, né? E aí a gente tem uma série de atributos com relação a esse Deus, né? A gente tem Deus como Criador, como, inclusive, esse atributo já aparece no primeiro versículo da Bíblia, e denota já a sua transcendência em relação à sua criação, ou seja, ele não como na cultura oriental, aquela ideia de que Deus está em tudo. Não, Deus, ele é a parte da sua criação, né? E isso é bom para a gente, porque significa que o pecado não afetou Deus, porque sendo ele externo à sua criação, nós temos a possibilidade de redenção nele, independente dos erros que nós cometemos aqui, né? Vemos também na Bíblia Deus como único e verdadeiro, né? O único Deus. Nós vemos ele como perfeito, né? E é importante ver também que cada característica dessas ela exige uma resposta da gente condizente, a gente vai ver um pouco disso depois. A gente vê Deus como um espírito, a gente vê Deus como puríssimo, né? Um espírito puríssimo. A gente vê Deus como santo, na verdade ele é o padrão de santidade, né? Ele que define o que é ser santo. A gente vê Deus como eterno, inclusive, essa palavra que está aí do lado é eu sou, ou seja, ele não é o Deus que era, o Deus que há de ser, o Deus que é só no momento, ele é o eu sou. Ele é o Deus que é imutável, nossa rocha, nossa fortaleza, nossa fonte de segurança. Ele é Deus que é onisciente, tem todo o conhecimento do universo, e não só o conhecimento como está aí dos livros, do conhecimento produzido, mas o conhecimento dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, daquilo que somos, daquilo que fazemos. Ele é onipresente, né? Então a gente vê até de dentro do peixe ali, né? Jonas orando e a sua oração foi ouvida por Deus, né? Porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, né? Ele tem o mundo nas suas mãos e ele pode fazer tudo como lhe apraz. Ele é soberano sobre toda a criação, ele é majestoso, é rei sobre todo o universo, ele é todo suficiente, né? Ele não depende das outras partes da criação, mas ele é suficiente em si próprio, ele é justo, ele é amoroso,
ele é fiel, né? Então, quando ele fez a promessa para Abraão de que ele teria filhos de forma tão inumerável quanto as estrelas, ele cumpriu essa promessa, né? Apesar de Sara ser estéril, ele cumpriu. A gente vê que Deus é misericordioso e longânimo, então apesar dele ser transcendente, ele também é imanente, ele também se faz presente conosco, né? E colocando seu coração, entre aspas, na nossa miséria, né? Que é isso que significa misericordioso. Ele é gracioso e perdoador dos nossos pecados. Ele é galardoador, né? Ele promete galardão para nós. Ele é um Deus pessoal que interage conosco pessoalmente e ele é insondável, né? Justamente o fato dele ser Deus e de nós sermos criaturas é que faz com que nós nunca consigamos chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Então, nos resta confiar nele, né? E depositar nossas esperanças nele, né? É algo que a gente vê de maneira muito clara ali em Jó, por isso a imagem ali, na verdade, embaixo, é de Jó discutindo com seus amigos ali. E a grande lição que é dada ali é de Deus portando ali com Jó, falando ali com Jó como um Deus que é soberano e um Deus que é de fato insondável, né? A gente vai ver uns versículos que falam a respeito de tudo isso aí. Então, comprovando agora com versículos cada atributo desse, a gente tem o versículo de Gênesis 1:1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, botando Deus como criador, como de fato ele é. Lá em Deuteronômio 6:4, afirmando a unicidade de Deus, a gente tem o Shema, que era uma oração, virou uma oração para os israelitas, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente tem a afirmação da perfeição de Deus no versículo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então aí já entra naquela questão da resposta apropriada na nossa parte para com Deus. Se o Pai é perfeito, nós também devemos ser perfeitos. Está lá em Mateus 5:48. A gente tem a respeito de Deus ser Espírito, João 4:24, que diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Também colocando a resposta apropriada, né? Não mais a nossa adoração se daria num lugar específico, numa geografia específica, mas nós os adoramos onde nós estivermos, porque o adoramos em espírito e de modo verdadeiro, sincero. A gente tem aí Isaías 6:3, a primeira parte do versículo diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins clamando diante de Deus, né, e afirmando a sua santidade. A gente tem aí a palavra, o eu sou, né, e o Salmo 90, versículo 2, que diz: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a eternidade de Deus aqui, né, a sua imutabilidade, Malaquias 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a gente vê que a gente pode aspirar a concretização de promessas em Deus justamente porque Ele é imutável, porque Ele é fixo, né? Porque aí nós podemos nos fitar nele, né? Ter confiança nele, né? E de modo que justamente se ele promete algo é porque ele vai cumprir, né? A gente tem em Hebreus 4, no versículo 13, na segunda parte, diz: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, aí a questão da onisciência de Deus. No Salmo 139, versículo 8, diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Outra parte desse salmo vai falar de onde me ausentarei da tua presença, né? O salmista vai perguntar, mostrando que Deus está em todos os lugares, né? Ele é onipresente. No Gênesis 17, no versículo 1, diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né? Afirmando aí o Deus como onipotente. No Salmo 115:3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, mostrando a sua soberania sobre toda a criação, né? Ele faz como lhe agrada, ele faz para a sua própria glória, né? De modo que nós somos copartícipes na obra desempenhada por ele e somos agraciados
por Ele, justamente por permitir que nós sejamos copartícipes. Em 1 Crônicas 29, versículo 11, diz: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, né? Então a majestade de Deus aqui sendo expressa. E lá em Atos 17, versículo 25, na primeira parte a gente tem: nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Aqui é Paulo no Areópago falando a respeito de Deus para aqueles gregos que estavam ali, né? Então ele vai falar justamente que, ao contrário daqueles deuses pagãos que precisavam de ser alimentados pelos homens, né? Que precisava que os homens estivessem servindo a ele a todo tempo, Deus não precisa disso, né? Ele é autossuficiente, ele é todo suficiente. A questão da justiça, a gente vê em Deuteronômio 32, 4, Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. A gente vê em 1 João 4, 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o amor de Deus, Deus como amor. A questão em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, né? Então, a fidelidade de Deus aqui. Em Êxodo 34, versículo 6, a segunda parte fala: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, né? Então Deus misericordioso, longânimo, né? Que tem fidelidade, né? 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a questão do perdão, né, em Deus, a sua graça salvífica. Temos Hebreus 11, versículo 6, a segunda parte diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a questão do galardão. Em João 17, versículo 20, diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então aqui Cristo orando por todos nós. Então a sua pessoalidade, até mesmo ali na oração sacerdotal, antes de ser crucificado, ele orando por você, por cada um de nós que viria a crer ainda, né? A gente tem lá o Salmo 145, no versículo 3, diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, a insondabilidade de Deus, né? Bom, se a gente quer aprender sobre o Espírito Santo e quer voltar na Bíblia para ver a primeira ocorrência do seu nome, a gente teria que voltar à primeira página da Bíblia, ou seja, Gênesis 1, logo no versículo 2, que já se refere a respeito do Espírito Santo. Se no versículo 1 a gente tem a apresentação de Deus como Criador, no versículo seguinte é dito que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a gente tem essa imagem da terra sem forma, vazia, sem conteúdo, né? E aí o Espírito de Deus habitando como essa força criativa, essa força que provê vitalidade, que faz com que as coisas aconteçam, né? Pela palavra de Deus, né? Fiat lux, faça-se a luz, começam ali os passos da criação. E a palavra que é usada para o Espírito Santo no Antigo Testamento, em hebraico, né? Ruach, que é essa palavra que está aí no segundo quadrinho, né? Que vai denotar várias coisas, né? Ela pode ser usada em vários contextos para várias coisas, né? Entretanto, se a gente for pegar o que une todas essas ideias que ela representa, a gente vai ter energia como um ponto unificador, né? A questão de um poder, uma força energizante que dá vida, vitalidade, né? Então, quando se refere ao vento, por exemplo, né? Muitas vezes é usada a mesma palavra, justamente porque o vento é essa força que pode conferir vida, vitalidade, fazer o bem ali à criação, como também é um poder magnífico, uma energia que pode destruir, pode colocar abaixo algumas coisas, né? Quando a gente puxa ar também, essa respiração, esse fôlego, né, esse sopro, referido também como ruar. Então há essa ideia também desse respiração que confere vida, né, que confere vitalidade a todos nós, né? Caminhando mais para frente, a gente vai ver essa atuação do Espírito
conferindo poderes especiais para tarefas específicas, né? Então a gente vê José com a sua capacidade ali de interpretar sonhos, a gente vê Bezalel, o artífice que vai trabalhar ali na construção do tabernáculo, né? A partir de todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a habilidade que lhe foi conferida por Deus. A gente também vê mais para frente esse espírito sendo despejado nos profetas, de modo que eles vissem a criação pelos olhos de Deus, né? Que eles estivessem no conselho de Deus e repassassem isso para os homens. O problema é que a partir do momento que o pecado entra no mundo e que a história vai correndo, a gente vê que se esse espírito proveu vida para a criação, os homens com seu pecado eles vão fazendo com que a terra ela se torne sem forma e vazia de novo, ela seja destruída de novo, ela se torne cheia de injustiça e de pecado, né? E aí o que a gente vê é uma promessa a partir dos profetas de que esse espírito seria derramado sobre todo o povo, de modo que eles pudessem fazer essa recriação do mundo de novo, né? E a gente vê isso de maneira específica ali no ministério de Cristo, quando ele é batizado por João Batista e o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, né? Assume uma forma de pomba ali, justamente como se ele estivesse sendo empoderado ali para começar essa recriação, né? Começar esse reino de Deus, inaugurá-lo, né? E aí a gente vê que a partir do seu contato com as pessoas vão sendo transformadas de modo que elas possam transformar a criação ao seu redor, né? E mesmo com a sua morte, o que pareceria uma derrota, o que a gente tem na verdade é uma vitória, e a gente tem até a Bíblia afirmando que a própria ressurreição de Cristo é feita a partir desse Espírito Santo, né? E aí quando Cristo é ressurreto, a gente vê ele soprando sobre os apóstolos ali e falando que agora eles teriam o Espírito Santo, né? Algo que depois a gente vai ver de maneira mais portentosa ali, mais majestosa no derramamento do Espírito ali em Pentecostes, né? E a ideia é que justamente a partir desse crescimento do reino, dessa expansão gradual desse reino, a partir da atuação do Espírito Santo no coração dos homens, que agora é a sua habitação, nós veríamos a terra sendo recriada e se tornando de fato reino de Deus na sua integralidade, né? Outra forma da gente entender essa atuação do Espírito Santo é a partir dos paralelos que a própria Bíblia estabelece com aspectos da criação, tentando demonstrar como esse Espírito Santo atua em relação a nós, né? Então, uma forma de nos educar. Então, a gente vê, por exemplo, a comparação do Espírito Santo com o azeite, né? Por que isso? Porque o azeite ele tinha uma série de usos ali no Oriente Médio naquela época, né? Então, ele era usado como um alimento, né? Ele era usado como um remédio, né? Então, eles pensavam as feridas com óleo, com azeite, né? Ele era usado como um hidratante para a pele, ele era usado também nas lamparinas, né? Para acender ali o fogo, o incenso, essas coisas. Ele era usado também para ungir os líderes, né? Então você tinha essa questão de derramar o azeite sobre a cabeça do rei, né? Para que quando ele fosse ser consagrado o rei, né? O profeta ia lá e derramava. Então a gente tem o azeite sendo usado em todas essas áreas que denotam justamente como o Espírito Santo nos alimenta, como o Espírito Santo ele nos cura, como o Espírito Santo ele nos ilumina, como o Espírito Santo ele está relacionado à nossa intercessão, porque a questão do incenso, né, está sempre relacionado muitas vezes na Bíblia também à oração subindo a Deus, né? Como a ação do Espírito Santo está relacionada também à nossa unção para tarefas específicas, né, nos conferindo dons, talentos. Então, por isso essa comparação com azeite, a gente vê também o Espírito Santo sendo comparado à água, né? A gente tem a questão aí da água como a ideia de purificação, algo que nos purifica, que nos lava do pecado, né? Então a atuação regeneradora do Espírito Santo, né? A gente tem
a questão do Espírito Santo como uma pomba, né? A gente já abordou esse texto aí que fala que o Espírito de Deus desceu como pomba vindo sobre Cristo, né? Mas o que é interessante desse texto é que justamente ele está apontando, essa descida do Espírito Santo como pomba, está apontando para uma ideia de fato, recriação do mundo, porque se vocês lembram lá em Noé, quando a terra é destruída pelo dilúvio, qual foi o sinal de que agora eles poderiam descer da arca, né? Poderiam abrir a arca? Foi justamente uma pomba vir com um raminho no seu bico, né? Então, justamente quando o Espírito Santo adota essa forma ali para descer sobre Cristo, ele está querendo dizer que ali se inicia o processo de recriação dessa terra, né? A gente vê também Efésios se referindo ao Espírito Santo como o selo, né? Falando que nós fomos selados no Espírito Santo, e esse selo é aquela ideia de selo de carta, né? Onde você pressionava um sinete contra um, um, uma material ali que ficava mole, né? Um plástico, uma borracha, que aí depois que ele secava, ele selava aquela carta de modo que ela não podia ser violada por ninguém, né? Então nós fomos salvos, regenerados pelo Espírito e permaneceremos regenerados até a volta de Cristo, né? Porque o Espírito Santo nos selou, né? A gente vê também a comparação do Espírito Santo já com o fogo, né? Aí a questão mais da purificação por meio do fogo, né? Lá em Lucas 3, versículo 16 diz: Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, a questão desse fogo que purifica, né? Como aquele tenaz que toca no lábio de Isaías e que purifica ele para falar, né? Então, tanto a água quanto o fogo ligado a essa questão da purificação, né? A gente vê também o Espírito Santo sendo associado ao vento, como já foi dito, né? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O texto que eu falei no primeiro slide, né? De Cristo soprando sobre os apóstolos ali. Então, o que que isso aponta para a gente? Nós vamos ver. Bom, então, resumindo todas essas ideias, isso aponta justamente a partir da palavra no Antigo Testamento, ruach, e no Novo Testamento, pneuma, né, que é até a palavra que dá origem para a nossa palavra pneumático, pneu, né, justamente essa ideia do ar, do vento, né, e de energia que é conferida, que é dada por esse vento, né, que move as coisas, né, é justamente a ideia desse poder invisível, irresistível e algumas vezes benigno e benéfico, outras vezes furioso e destruidor. Né? Então, por analogia, a gente tem também essa ideia sendo aplicada ao fôlego do homem, né? Então, como eu falei, a respiração. Então, a gente tem a evidência da vitalidade, né, e do veículo do pensamento e da vontade, porque é a partir da palavra, né, do inspirar, que você fala a sua vontade, né, coloca o seu pensamento para fora. Né? Tanto que um outro exemplo dessa relação aí é quando Deus faz o homem ali, né, e é dito que ele soprou-lhe o fôlego de vida, né? Então, mais uma vez, essa ideia do Espírito Santo conferindo a vida ali, né? Então, o que que isso significa? Significa tanto o princípio da vida, quanto o espiritual distintivo do homem, né? Também a criação do homem como algo distinto do resto da criação, né? E justamente conferindo a ele a imagem e a semelhança de Deus. E os escritores do Antigo Testamento, inclusive, viam como o fôlego de vida de Deus que era recebido no princípio da vida e devolvido na morte, né? Então eles viam como se fosse o Espírito de Deus que descesse, te desse vida ali, aí enquanto você está vivendo, aí quando você morre, esse Espírito era recolhido de novo para Deus, né? Então, tá ligado a essa questão da vida, né, da vitalidade, e tá ligado à atribuição de sabedoria, talentos e dons para obras específicas também, como eu falei, né? Logo, o que a gente tem a ideia aqui é da fonte da vida, né, do Espírito Santo como a fonte da vida, como o doador das qualidades únicas que tornam o homem como ele mesmo, né, capaz de fazer aquilo que ele tem para fazer, né. E a obra em geral do Espírito Santo na natureza é de criar, conservar, renovar e retirar a vida através de um processo contínuo de domínio sobre a terra, né. E em relação a um homem específico, ele é o doador especial do fôlego da vida e dos poderes e habilidades singulares que o homem possui. Né? Então a gente vê isso tanto na criação
na vida ordinária do homem, né, quanto na vida para com Deus, né, na regeneração, na nova vida do homem, né, o Espírito Santo que atua também de forma que a gente possa ser unido a Cristo e antes disso ter fé e arrependimento e aí ser unido a Cristo e aí sim ser aceito por Deus, né? Então, tanto na vida quanto na vida abundante, vamos dizer assim, a gente vê essa atuação do Espírito Santo. E a gente vê também na questão dos dons espirituais, né? Os meios e poderes divinamente ordenados pelos quais a igreja é capacitada para realizar a sua tarefa na terra, né? Então a gente vê sempre essa relação entre uma obra que Deus legou a nós, um ofício, né? Dentro dessa obra você vai trabalhar nessa área específica e o dom que ele confere para que a gente consiga desempenhar aquele ofício, né? Então, alguns autores até dividem os dons espirituais em três tipos aí, né? Os dons espirituais oficiais, né? Os comuns e os extraordinários, né? Os oficiais seriam aqueles comuns às funções dos oficiais na igreja, né? De presbítero e diácono. Os comuns seriam aqueles que fortalecem os dons da graça salvífica, por exemplo, a fé e o amor, né? Até um nome ruim esse comum, porque fica parecendo que é algo que não tem tanto peso. Não, ao contrário, é algo importantíssimo. É só para diferenciar dos extraordinários, que são aqueles que são distintos da graça da salvação e que alguns vão dizer que cessaram e outros vão dizer que não, que eles continuam existindo nos dias de hoje, que vão se referir por exemplo, ao domínio físico, né? Então o dom de cura, né? Ou então ao domínio espiritual, por exemplo, o discernimento de espíritos, né? A gente vai ver isso lá em Coríntios falando a respeito, né? Então seriam mais ou menos isso que a gente tem em relação ao Espírito Santo. Agora, essa atuação do Espírito Santo não é só no sentido de conferir esses dons, esses talentos, ou de nos dar a nova vida, né? A partir dessa nova vida, nós também temos um novo caráter, né? Então Deus ele vai atuar, tem um autor chamado John Frame que ele vai adotar uma visão em relação ao cristianismo de três perspectivas, né? Ele vai dizer que você experimenta a vida com Deus de uma perspectiva situacional, ou seja, você tem que aplicar a palavra às situações práticas da sua vida, né? Aos contextos nos quais você vive, transformando essa terra de acordo com os princípios que são dados na palavra, e isso vai sendo feito a partir das diversas situações pelas quais você passa. Você tem a perspectiva normativa, né? Então você vai aplicar essa palavra, então você tem que saber a palavra antes, né? Então você tem que conhecer a palavra, conhecer as leis, conhecer os princípios ali, né? Conhecer o que a lei moral nos informa a respeito do que é certo, do que é errado, né? De como o caráter de Deus se reflete nessa lei. E aí você tem a perspectiva existencial, ou seja, aquela parte que vem antes da ação em si, né? Antes da aplicação da lei nas situações pelas quais você passa, que é a motivação correta também, né? O coração transformado por Deus, né? E aí é isso que a gente vê nesse slide, que é o fruto do Espírito, né? Então, a partir da atuação do Espírito Santo em nós, nos regenerando, nós passamos a ter fé e arrependimento, que torna possível nós sermos unidos a Cristo, né? Pela nossa fé em Cristo. E aí, uma vez unido a Cristo, né? Nós passamos a ter sede de Deus, o temor a Deus, né, o amor a Deus, e passamos a ter essa vida que é infundida por Cristo, né, como é dito lá em João 15, né, nós somos como aqueles galhos que foram enxertados na videira, que é Cristo. E aí, a partir desse momento que nós estamos enxertados, recebendo essa seiva vitalizante, nós passamos a ter aqueles traços do fruto do Espírito, né? Então a gente pode pensar nesse fruto como um só, né? E com vários gominhos ali que se referem aos diferentes traços, né? Então seria o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Nós teríamos a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E aí você pode parar aí, ué, mas tem um gomo aí a mais nessa figura, né? Que inclusive eu botei outros traços do fruto do Espírito que não estão em Gálatas 5:22, né? Em Gálatas 5 ali no texto, mas que são também traços de caráter que são desejáveis no cristão e que Paulo vai apresentar em outras cartas, né? Então a questão da humildade, do contentamento,
da gratidão, da santidade, né? Então, tudo isso vai compor esse ser humano unido a Cristo da perspectiva existencial, né? Do que ele tem que ter em termos de caráter, né? De forma a ter os atos desejáveis a Deus. Não basta só fazer do jeito que Deus quer, mas ser do jeito que Deus quer e com as motivações corretas e para os fins corretos também, né? Bom, e quando a gente fala do conhecimento do inimigo, né, é óbvio que a ideia não é também, como algumas pessoas, ter, classificar demônios, ir a fundo nisso, procurar ir em lugares onde estariam havendo possessões para saber como é que isso se dá, não. A gente tem que conhecer a palavra e conhecendo a verdade, você já está habilitado para fazer frente à mentira, né? Então você não precisa conhecer todas as mentiras do mundo, né? Fazendo uma comparação aqui. Mas é importante saber algumas coisas, né? Primeiro que como tem essa tríade do mal, né? Com a carne, o mundo e Satanás, né? Então quando a Bíblia fala de carne, ela está muitas vezes ali Paulo está querendo dizer a nossa natureza caída, né? E como essa natureza caída, ela passa a ceder às tentações vindas do mundo. E quando Paulo está se referindo ao mundo nesse sentido, também ele está se referindo a essa mundo, esse sistema de mundo que aderiu ao pecado, né? Que aderiu a visões erradas a respeito do modo correto de interagir, do modo de ver a história, do modo de classificar as pessoas, as coisas, né? O modo de ver as situações, né? Então, você vê, por exemplo, que a questão da sexualidade, né? A gente tinha só homem e mulher, e agora já estão inventando mil sexos aí, né? A questão de como é que homem e mulher deveriam interagir, né? E aí a gente já tem visto também milhões de formas erradas aí surgindo, né? E gente tratando o animal melhor do que o filho e coisas desse tipo, né? Então, nesse sentido que Satanás ele usa o mundo para fazer com que ao apelar para a nossa natureza caída nós caiamos, né? E aí Efésios 6, versículos 10 a 12 diz justamente isso, né? Com outra linguagem, mas fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra os cilados do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, está mostrando que qualquer luta que a gente tenha contra infiéis, descrentes, contra a perseguição, não é na verdade contra aquelas pessoas que estão nos perseguindo, né? Não é contra sangue e carne, mas é contra o que está por trás, que é Satanás que está se utilizando dessas pessoas para nos perseguir, né? E aí a gente tem que se revestir dessa armadura de Deus, que vai falar lá em Efésios, que são verdades bíblicas, né? Então é até interessante depois você ir nesse texto aí para ver quais são essas verdades. Bom, e quais são os nomes, né, que são usados aí, que a Bíblia usa para se referir a Satanás, né? Ela se refere a ele como príncipe desse mundo, príncipe da potestade do ar, Deus desse século, né, justamente mostrando essa utilização desse mundo caído, né, da parte caída do mundo contra nós. A Bíblia vai se referir a ele como adversário. Satanás significa adversário, né, oponente de Deus e de seu povo. Vai se referir a ele como diabo, que é alguém que faz falsas acusações, alguém que separa, né? Então, símbolo no grego seria aquilo que une, né? Então, a gente usa essa palavra porque justamente está denotando que une significante e significado. Já diabo é aquilo que separa, né? Então, ele separa pessoas, separa também nesse sentido aí de símbolo, né? Porque ele separa, pega, por exemplo, o sexo, que era para ser usado num contexto, e separa do seu real significado e faz com que seja usado em outro, coisas desse tipo. Ele é referido também como pai da mentira, como destruidor, ou Apollyon lá em Apocalipse, como tentador. Tentador aí é a diferença de
de tentar e provar, de intenção, né? Quando você está tentando alguém é porque você quer que aquele alguém caia, né? E não que ele cresça com aquela tribulação. O maligno, né? E a antiga serpente, né? A gente vai entender lá em Apocalipse que a serpente era Satanás, justamente porque vai se referir a Satanás como a antiga serpente, né? Então, são esses os nomes adotados. Bom, e quais são os atributos ali, né? As características que são atribuídas a Satanás, né? Bom, vai se referir a ele como assassino, como mentiroso, como dissimulado, como astuto, né? Usa essas mentiras, meias mentiras, né? Que são meias verdades, que são mentiras completas, na verdade, né? Justamente para nos enganar, né? Ele é um enganador, fomentador de engano e da falsidade, repleto de malícia, fúria e crueldade dirigidas contra Deus, contra a verdade e contra aqueles aos quais Deus dirigiu seu amor salvífico, né, salvador, né? Então, a gente vê isso lá em Gênesis 3, né, como ele vai se aproximar de Eva e se utilizar de meias verdades, de distorções do que Deus falou, né? Ele fala, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já distorce, porque Deus tinha falado que era só de uma árvore que não era para comer, né? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então já jogando dúvida a respeito da veracidade do que Deus tinha estabelecido, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui jogando dúvidas sobre o caráter de Deus. Não, ele não quer que vocês comam porque ele não quer que vocês sejam que nem ele. Então, ele é ardiloso nesse sentido, né? Em João 8, vai falar, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu falei do Espírito da Verdade, do Deus da Verdade, de Cristo falando eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aqui a gente vê Satanás como o oposto, né? O pai da mentira, né? E eu falei do Espírito Santo como aquele que provê vida, né? E aqui a gente vê o diabo como aquele que é homicida, né? Que deseja a morte, né? Em 2 Coríntios 4, versículo 4, a gente vai ler, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecem a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, que a gente vê a necessidade do Espírito Santo atuar para que nós sejamos convertidos a Deus, né? Porque, de outra forma, Satanás está ali cegando o entendimento daqueles que não creem, né? E a gente vê isso também quando Cristo fala ali das sementes, né? Que representam a palavra, e a semente que cai em cima da pedra, a semente que cai no solo rochoso, a semente cai no solo bom, e tem uma semente lá, que se vocês se lembram, ela cai sobre a terra e vem os pássaros e comem, né? E ele compara os pássaros ali a Satanás, que justamente furta a palavra antes que os incrédulos pudessem conhecer, né? Então seria nesse sentido aí também. Bom, como é que a gente deve reagir então frente a essa oposição, né? Em primeiro lugar, a gente deve levar essa oposição a sério, né? Ficar atento e lembrar que estamos lutando contra Satanás, né? Como eu falei lá a partir do texto de Efésios, né? Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades malignos, né? Então, a gente vê 1 Pedro 5, versículos 8 a 9, falando, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E é até interessante esse final aí do versículo, né, 9, porque parece que não tem nada a ver, né? Como assim? Está falando de Satanás, de resistir a ele, e fala de sofrimentos iguais ao nosso e cumprindo a nossa irmandade. É porque justamente uma das mentiras mais usadas por Satanás para nos fazer cair é incutir na nossa cabeça a ideia de que só nós que estamos sofrendo daquela forma, que não existe ninguém mais que está sofrendo da mesma forma, que a gente está sozinho no nosso sofrimento. Quando isso não é verdade, você tem sempre o corpo de Cristo disponível
para chorar com você quando você está em uma situação calamitosa e está chorando. Você tem sempre o corpo de Cristo disponível para se alegrar com você quando você se alegra. Então, faça uso dessa comunhão dos santos, né? A gente também deve reagir a isso sem medo também, né? Embora exista essa oposição, a gente deve levar a sério e ficar atento, né? A gente não precisa ter medo, porque Cristo já derrotou Satanás, tanto com a sua vida, quanto na sua vida, por exemplo, resistindo à tentação de Satanás ali no início do seu ministério, né? Ou antes de começar provavelmente o seu ministério, e ao longo também de toda a sua caminhada, né? A gente vê Cristo vencendo na sua morte, na crucificação, né? Como sacrifício perfeito, então não havia nada que pudesse ser jogado contra ele, né? E por conta disso ele se torna o sacrifício válido para nossa redenção e na sua ressurreição também vencendo a própria morte, né? Em Hebreus 2 fala o seguinte, lá nos versículos 14 e 15: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Né? Então, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte. Né? E aí a gente tem esse poder disponível a nós. Né? A gente também deve entender que no final ele será lançado dentro do lago de fogo e será atormentado eternamente. Então, o juízo dele ocorrerá, né? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Fala lá em Apocalipse 20, no versículo 10. Então, a gente tem que ficar ciente de que nossa luta contra o maligno, mas também ficar ciente de que a gente pode resistir ao pecado uma vez que Cristo já venceu, né? E o que seria o pecado, né? Para início de conversa. Bom, se a gente for nos nossos símbolos de fé, no catecismo maior, ele vai falar só que o pecado é a transgressão da lei de Deus, o que não está errado. Mas eu gosto dessa definição do Strong, na sua teologia sistemática, quando ele diz o seguinte: enquanto o pecado como estado é dessemelhança de Deus, como princípio é oposição a Deus e como um ato é transgressão da lei de Deus, sua essência é sempre e em toda parte egoísmo. O pecado pode ser descrito como uma árvore de vontade própria, tendo duas raízes mestras. Uma é um não para Deus e seus mandamentos, a outra é um sim para o eu e interesses do eu. Esta árvore é capaz de dar qualquer espécie de fruto no catálogo dos pecados. O egoísmo está sempre manifesto no pecador na elevação de algum afeto ou desejo inferiores acima da consideração por Deus e sua lei. Então eu gosto dessa definição porque ela mostra que o pecado não é só um ato em si, né? E não é também um estado, né, de dessemelhança em relação a Deus, né? E nem é só também um princípio de oposição a Deus, mas ele está sempre ligado ao egoísmo, que está sempre ligado à idolatria, né? Ele fala no final a elevação de algum afeto ou desejos inferiores acima da consideração por Deus e sua lei. Né? E os 10 mandamentos são tão perfeitos que até nisso eles trazem essa ideia já, porque a gente tem como se fosse uma moldura para os mandamentos, para os 10 mandamentos, que é o primeiro mandamento e o 10º. Porque o primeiro mandamento ele vai falar, não terá outros deuses, e o 10º vai falar, não cobiçarás. Então, essa moldura é no sentido justamente de nos mostrar que todo pecado é fruto de idolatria, é fruto de você ter um outro Deus, que normalmente é você próprio, né? Ou então é algo que você externaliza, mas normalmente até esses deuses exteriores é só uma forma de você idolatrar a si mesmo através de algo exterior, né? E o 10º mandamento mostra que justamente todo pecado nasce antes de tudo no coração, né? Porque a cobiça é algo que é interno a nós, né? Então, antes mesmo de se manifestar no mundo externo, né? E por isso esse iceberg aí, né? A gente tem o pecado já nos pensamentos, nas emoções, nas vontades, nas crenças, no desordenamento de todas essas coisas que vão se manifestar em atos e atitudes, né? Então a gente já tem um compromisso do coração enviesado para o mal, né? E é o que Cristo fala, né? No Marcos 7, nos versículos 21 a 23, ele diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, né? Mostrando isso, né, que já existem dentro de nós, né? Mas, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos liberdade desse pecado, né? Graças a Deus, né? Glórias a Deus por isso, né? Que foi gracioso para conosco, né? E esse pecado que justamente, literalmente no hebraico significa errar o alvo, né? Por isso na imagem anterior você tinha um alvozinho lá, né? E como é que a gente vê então essa questão da liberdade do pecado na Bíblia? A gente vê em Romanos 5:1, fala: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que estávamos em guerra com Deus, né? Que tínhamos separação em relação a Deus, hoje temos paz, né? A gente vê também em Romanos 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já foram pagos por Cristo naquela cruz. E a forma correta agora de responder a Cristo é justamente procurando se santificar e não pecar mais, né? A gente vê também em 1 João 2, versículos 1 e 2 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a gente tem o nosso, aquele que expiou nossos pecados, né? E justamente a expiação de Cristo envolve a sua morte vicária, né? A sua substituição por meio do sacrifício de sangue, ele morreu em nosso lugar, a satisfação da ira de Deus, né? A propiciação, né? Deus se ira contra o pecado, né? Se ira contra a injustiça. E alguém tem que pagar essa dívida, né? E Cristo pagou no nosso lugar. A gente tem a reconciliação, né? Então a gente passa a ter paz objetiva com Deus. Objetiva é para diferenciar do sentimento de paz, que é subjetivo, que existe também em Deus, mas é importante que a gente entenda que a gente é objetivamente reconciliado com Deus. Nós estávamos de fato em guerra contra Deus, e a partir da nossa conversão a gente passou a estar em paz com Ele, né? A gente tem a libertação do poder do diabo, né? Que nos escravizava ao pecado. A gente tem a libertação da culpa do pecado, né? A gente agora pode ter a certeza de que, uma vez que a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus nos aceita através de Cristo, e a gente tem a libertação do domínio do pecado, né? O pecado agora ele não nos escraviza mais, a gente tem a capacidade de ir se santificando, fazendo frente a ele, deixando ele para trás, né? De modo a se tornar cada vez mais santo. E aí, uma vez que a gente iniciou, portanto, nesse processo aí, de que foi incluído no corpo de Cristo, né? A partir da nossa conversão, da nossa união com Ele, na nossa justificação, que significa que nós somos vistos como santos por meio de Cristo, né? A gente tem que lidar com os nossos pecados da maneira correta, né? Procurando sempre se santificando, deixando-os para trás, né? E aí a gente tem Mateus 5, nos versículos 23 e 24, que diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando e faze a tua oferta, né? Então, a questão de que o perdão aos irmãos tem um peso até maior do que o serviço eclesiástico, né? Você tem que primeiro perdoar os seus irmãos. Inclusive, quando fala a respeito da ceia lá em Coríntios, que fala que a gente tem que discernir o corpo, é justamente nesse sentido, entender, ó, vocês são o corpo de Cristo, tenham discernimento nisso. E se você não tem um discernimento correto a esse respeito, tá de birra com alguém, brigado, não quer conviver com as outras pessoas da igreja, então você não deveria tomar a ceia, porque você estará tomando juízo, né? A gente vê em Mateus 18, versículo 15, que fala: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E aqui é interessante, porque no versículo anterior fala que aquele que sabe que o irmão tem alguma coisa contra ele, que deve ir atrás. E nesse versículo de Mateus 18 fala que se você fez algo contra o irmão, você que tem que ir atrás. Na verdade é o contrário, né? Eu troquei aqui, mas
Ou seja, num caso é quem foi ofendido e no outro quem ofendeu, que tem que ir atrás, né? E a ideia aqui, o Jay Adams vai falar nesse livro de Perdoado a Perdoador, é que justamente os dois deveriam ir um atrás do outro e se encontrar no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Você que ofendeu alguém, procure essa pessoa. E quem foi ofendido e está magoado, procure quem te ofendeu, né? Então, e vocês vão se encontrar no meio e vai se estabelecer o perdão, né? Que não é um fim em si mesmo, né? O Diado vai falar que ele é um meio para que haja reconciliação do corpo de Cristo. O que está em importância aqui é o corpo de Cristo, a união que deve existir na igreja, né? Se você não faz isso, você está fraturando o corpo de Cristo, né? Você está mantendo um corpo onde o dedo ali cortou e está preso só pela pele, o braço está preso só pelo osso ali, né? Porque os irmãos brigaram, mas convivem, mas não se falam, né? A gente tem que pensar de forma diferente, né? Em Hebreus 3 fala o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, essas coisas não tratadas, né, elas são usadas por Satanás, né, e para que a gente seja endurecido pelo engano do pecado, para que a gente faça com que outras pessoas caiam nos pecados também, para que a igreja ande fraturada, para que as pessoas de fora da igreja tenham um mau testemunho da igreja. Então a gente tem que sempre se exortar mutuamente, né, se animar mutuamente e procurar com brandura corrigir também quando tem algo de errado ali, né? Lá em Romanos 6, nos versículos 12 e 13 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então a importância da santidade, né? E eu botei o livro do Dianos e o livro do J.C. Ryle, que fala justamente da santidade, né? Sem a qual ninguém verá a Deus, como fala lá em Hebreus. Aqui a gente já caminha para o final com o último tópico, justamente tratando da voz de Cristo, né? A gente tratou aí de Satanás, do pecado, né? Dos efeitos do pecado. É importante que a gente trate, né, não só da nossa salvação em Cristo, mas do nosso objetivo final, né, que é a nossa união plena com Ele de novo, né, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com todas as pessoas da Trindade, né, com Deus, né, como um único Deus. E justamente Cristo virá para julgar os homens, né, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Né? Sua vinda será universalmente perceptível, então não vai ser assim, Cristo, só o pessoal da China ali que viu Cristo, ou só o pessoal do Brasil, ou só o pessoal da Oceania ali, não. O texto de Mateus 24 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo será repentina, né? Fala, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, lá em Lucas, né? Então, quando ninguém estiver esperando, Cristo vai vir. Ele voltará para nos receber sua morada, né? Diz lá em João 14, versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberá a mim mesmo, para que onde eu estou, estejais-vos também. Né? Então aqui muito ligado àquela ideia de que do noivo, né, que justamente primeiro prepara todo o lar ali onde o casal vai viver, né, prepara todas as coisas, né, purifica a noiva também até que possa trazer ela e se casar de fato com ela, né, nós como noiva de Cristo, né, e por último aqui, então seremos glorificados e habitaremos com Ele. Né? Ultimamente nós seremos glorificados, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E
seremos então glorificados, né? E até lá nós somos peregrinos nessa terra aqui, nós não somos desse mundo, né? Embora nós estejamos no mundo e tenhamos uma função frente a ele. Qual que é a consequência prática disso para a gente, né? Primeiro, nós devemos nos consolar com essa promessa, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, né? Então a gente deve se consolar com essa promessa. Vigiando e andando de maneira sóbria, obviamente, né? Fala, mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, e não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses, né? Nos informa também a palavra que virão dias difíceis, por isso é necessário vigiar também e andar de maneira sóbria. Lá fala, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e aí até segue com aquele texto que fala, né, como serão os homens nesses últimos dias, né, como o amor se esfriará de todos. Pessoas questionarão a nossa fé, né, é impressionante que a Bíblia ela já mostra, antes da gente ser acusado, ela já mostra que vai acontecer acusações nesse sentido, né, como o texto aqui, né, nos informa, né, que fala, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Pessoa falando, já se passaram mais de 2000 anos, esse Cristo não vem, isso é balela, né? Aí a própria Bíblia falando que isso seria dito, né? Então, a gente tem que esperar confiadamente, né? Como fala em 2 Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E pacientemente, né? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Amém. Então, isso tudo serve para abrir nossos olhos para certas realidades, né? A gente tem o William Booth, que foi o criador do Exército da Salvação, que já ali no final do século XIX, né, o que ele fala ali? Ele fala, o principal perigo que se confrontará no próximo século será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus, o céu sem o inferno, né? E óbvio que ele não está falando que a religião será de fato uma religião verdadeira sem o Espírito Santo, ou que o cristianismo será de fato um cristianismo verdadeiro sem Cristo, e aí por diante. Mas o que ele está querendo dizer é justamente como vai se criar falsos cristianismos, né? Falsas ideias de religião, falsas ideias de perdão, de salvação, de política, né? Do céu, e que vão fazer com que muitos se enredem por maus caminhos, né? Quando na verdade todas essas coisas são absolutamente essenciais ao cristianismo, né? A ideia do Espírito Santo atuando, de Cristo, né? A nossa união a Cristo, o perdão com arrependimento, porque perdão sem arrependimento não é perdão, né? A regeneração como um elemento da salvação necessário, né? E a política com Deus, sim, né? Há uma crítica enorme hoje, qualquer pastor que entra nesse meio, ou qualquer cristão que entra nesse meio, para falar a verdade, né? A questão do céu sem inferno, né? A questão do universalismo, da salvação universal. A gente vê pessoas, por exemplo, Rob Bell, né? Que tinha vários vídeos legais, que era da Mars Hill Church, indo por esse caminho, né? Então, são coisas para as quais a gente tem que ficar atento, né? E aí o J.C. Ryle, naquele livro sobre santidade, ele fala o quê? Ele fala 3 coisas com as quais um homem não deve jamais brincar. Um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina e um pouco de pecado. Que a gente, de fato, permaneça firme, sem ser corrompido por essas coisas, sendo vitalizados pelo Santo Espírito, que nos une a Cristo, que permite que estejamos no Pai e que permite que possamos fazer frente ao pecado e possamos continuar nossa caminhada de santidade aqui nesse mundo e fazendo com que esse mundo seja
conservado da sua maldade, né, não deixando que apodreça mais, e que a sua pecaminosidade seja exposta pela luz de Cristo, e que as pessoas possam ir até essa luz e serem elas próprias iluminadas, não é verdade? Que Deus os abençoe, irmãos.